Professor Eugênio Mirhan, sociólogo e escritor, já está aqui conectado com a gente. Olá, professor, como você está? Tudo bem? Tudo bem, querida Thalita? E hoje eu vim de branco para. Tem gente falando que eu não Paz. defendo a paz. Defendo a paz, sim, viu? Vamos falar sobre isso então. Quais as atualizações que você acha importante a gente trazer? Teve nova sanção ontem, né, de Biden em relação ao petróleo e gás russo. Tem essas portas se abrindo com a Venezuela. Eu estava louca para falar com você sobre isso também. Vamos ver se vai dar tempo. Mas primeiro traga as atualizações que você acha necessárias, se você acredita serem necessárias nesse momento, por favor, professor. Não, inclusive a Venezuela entra no tema, no recorte, é o mesmo tema, é o tema do conflito na Ásia. Nós, como dialéticos, tudo está relacionado, não é? Bom, mas as atualizações, eu estou aqui com um site de um cara nascido na Rússia, mas mora nos Estados Unidos, ele é bilíngue, ele é um dos maiores estrategistas. Pouca gente sabe o nome dele. O site chama The Sacker, Deviniar The Sacker, né? Ele traz dados e informações, então os números que eu vou dar para vocês aqui agora não é do exército russo, né? 75% das instalações militares da OTAN instalada na Ucrânia, não é da Ucrânia, já foram destruídas. Trava-se os últimos combates agora para tomar a cidade de Mariupol. Ela só não foi tomada porque tem 200 mil civis que os chamados nacionalistas, mas leia-se nazistas, a Russia Today chama de nacionalistas os nazistas, né? Eles não deixam esse pessoal sair porque os civis servem de escudo. Enquanto eles não forem retirados, não completa a ocupação da cidade. Então é assim que está acontecendo. Mas é questão de horas, eles começaram a ser evacuados hoje, aí eles vão fechar o acesso da Ucrânia ao Mar de Azov. Depois eles vão aqui mais a oeste, né, isso aqui é leste da Ucrânia, eles vão, então, uma divisão do exército russo, e nos próximos dias vai tomar Odessa. E aí vai fechar o acesso da Ucrânia para o Mar Negro, que é o único acesso pelo Mar Negro, passa em dois estreitos, o Dardanelos e o Bósforo, e daí chega no Mediterrâneo. Então ela não vai poder chegar no Mediterrâneo, Atlântico. Bom, a aviação praticamente acabou. A Polônia ofereceu 23 caças MiGs de doação para a Ucrânia, já que ela não tem. Mas isso, os Estados Unidos está apavorado para que isto não concretize esta doação, porque a Rússia já deixou claro, qualquer avião que vá no espaço aéreo tentar fechar o espaço aéreo, avião da OTAN, mas ele tem uma nacionalidade, a OTAN, todos os aviões, cada um tem, né? Ele está alocado para a OTAN, mas ele pertence a um país. O Putin deixou claro, o país dono desses aviões sofrerá uma resposta muito dura, né? Eu, claro, acho que aí é ataque mesmo, né? Bom, e como, em termos assim de novidades, por que é que não chega em Kiev? Não chega em Kiev por causa da velocidade que as tropas estão ocupando, exatamente pelo cuidado que se está tendo para evitar ao máximo destruição de propriedades, né, particulares e mortes de civis. Especialistas em questões militares têm dito que esta guerra, que hoje completa 14 dias, vem sendo até estudada em altos comandos de exércitos de vários países pela sua peculiaridade, pelo cuidado. Não tem guerra que não destrói casa e que não mata pessoas, mas esta é de uma peculiaridade que eles estão vendo assim como é que a Rússia conseguiu esta façanha. Então, a questão de Kiev coloca-se hoje duas questões. Ele vai até Kiev, ocupa e depõe o Zelensky, colocando lá um governo que se faça algum acordo lá entre as forças de oposição, etc., etc., ou isto poderia não acontecer na medida em que o próprio Zelensky já aceitou as três mais importantes pleitos, reivindicações, exigências, na verdade, da Rússia. Não entrar na OTAN, reconhecer
a soberania russa sobre a Crimeia, e não se fala mais nisso, que sempre foi, né? Eles ficam com aquela onda, não, Crimeia foi anexada. Não, Crimeia é russa. E reconhecer os dois países novos ali no Donbas. Ou seja, é quase que reconhecer a secessão, a separação do território ucraniano. Agora, tem a questão, né, de um governo, isso a Rússia não colocou na mesa, mas todo mundo sabe, um governo ucraniano verdadeiramente independente. Porque o Zelensky não tem nenhuma soberania e independência. Ele é títere dos Estados Unidos. Se a União Europeia, os países de lá, não têm autonomia para tomar decisão, a Ucrânia vai ter por quê? Né? Então, esta é uma questão mais complexa. O que colocar no lugar dele, né? E como seria esta deposição? Ele vai fugir, rendido, etc. e tal. Agora, ele pode tomar uma outra decisão. Não entrar exatamente porque ele já está atendendo às reivindicações, ou entrar e depor da melhor forma que achar, menos violenta, né, e tal. O que não está na mesa, que ele não colocou, é a questão da Ucrânia, para o resto da vida, ser um país neutro, como a Áustria e a Suíça, como a Alemanha e o Japão foram depois de 1945, completamente desmilitarizados, sem nenhum soldado, nada, só polícia tinha, né? Então, este é um outro pleito, ele não fala nisso. A esperança dele, evidentemente, é continuar, né? Então, assim, em termos de balanço, há uma série de movimentações diplomáticas. O Blinken foi para o leste europeu e a Kamala hoje foi também para outros países. Mas qual é a linha diplomática deles? A linha diplomática deles é aumentar as sanções, fechar todos os países de forma coesa ao lado dos Estados Unidos para tentar isolar a Rússia. Não vão conseguir. Ontem, o Xi Jinping fez uma reunião virtual com o Macron e o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. Isto é excepcional. Esta atividade mostra o quão estadista é o presidente da China, que, aliás, a China nunca esteve neutra nisso, está com a Rússia o tempo todo. E nesta reunião ele incentivou estes dois países, que são os principais da União Europeia, porque a Inglaterra não conta, a Inglaterra é um campudo que não joga nenhum papel. Estes dois jogam, né? Então ele incentivou que eles, quase que como se ele dissesse, abre uma dissidência dentro da União Europeia. O que ele mandou o recado é: procurem ser mais autônomos e independentes do que eles têm sido até agora, que são subordinados aos Estados Unidos. A questão das sanções, nós podemos ver assim quais são como é que está esta repercussão, e um terceiro bloco a gente pode ver que mundo vem vindo aí depois do final dessa guerra, que é uma questão de dias, né? Sobre essas questões, sobre as sanções, né? Ontem eu conversei com o Breno Altman aqui, e ele coloca sobre como os Estados Unidos e a OTAN têm interesse, inclusive, nessa guerra econômica com a Rússia, né? E por isso que, inclusive, não recuam para que isso possa se resolver, de fato, na mesa de negociação entre Zelensky e Putin. E a sanção de ontem, claro. Como que você viu mais essa sanção? Como você tem visto essa guerra econômica? Não tem dúvida, meu amigo Breno está entre jornalistas e analistas que está com a nossa visão, porque tem alguns ascendendo a OTAN e os Estados Unidos. Eles não falam, né, abertamente, né? No Putin é o único culpado dessa guerra, é o demônio. Então, Thalita, a Rússia fornece 40 reais na Europa, a 20 centavos de dólar o metro cúbico. Fornece os outros 60. Os Estados Unidos fornecem a grande maioria, Argélia, algum paísinho ali do norte da África. Fornece a Rússia 20 centavos. Isto antes do conflito. Na semana passada, o metro cúbico vendido pelos Unidos e por outros foi para 2,50. 100% de aumento. E ontem foi para 3,50. Não é? Ou seja, hoje eu vi um apelo, né, de um pró-OTAN e pró-Estados Unidos pedindo para as pessoas cancelarem as suas contas de gás
em função deste patriotismo, e passem frio, mas não evitem usar o gás russo, né? Que não foi cortado, mas poderá ser. O petróleo, os Estados Unidos proibiram, os Estados Unidos diz que não vai comprar mais petróleo da Rússia. Não é que eles proibiram, porque eles editam certas normas que valem para o mundo inteiro. É uma aberração no direito internacional que os especialistas chamam de extraterritorialidade do direito. Se aprova uma lei no seu país, vale para o seu país. Eles aprovam uma sanção e exigem que o mundo inteiro cumpra. Sim. Biden chegou a ameaçar a China se a China não cumprir os bloqueios e as sanções que ele impôs. Esse é risível, risível. A China não vai, ao contrário, para 10 vezes mais gás do que a Europa, com o Nord Stream não está inaugurado, né? Então, que é uma guerra para inaugurar. Vai dar toda a guarida para a Rússia. Bom, sobre isso, eu descobri um site aqui que tem o número atual de sanções. A Rússia disparou como o primeiro lugar das sanções. 5.581 sanções. Eles sancionam detalhes. Não, aquele vinho produzido na região tal da Rússia, ele não pode ser comprado por ninguém. Para cada especificidade é uma sanção. Impressionante, mas isso não vai funcionar, não está funcionando. Então, as consequências dessa sanção, nós estamos vendo. Barril a $100. O recorde histórico é 147. Nós temos $17 do nível mais alto do barril de petróleo. Em 73, na primeira crise do petróleo, o barril era 3. Claro que tem 40 anos de inflação, 3 não é 3 hoje, né? Mas nunca chegou tão alto como 47. Agora está 130. Eu acabei de ver Cuba resiste há 60 anos o embargo, tudo isso a gente como é que é, né? Os Estados Unidos não aguentou uma semana nesse preço. O litro da gasolina lá está... Lá não é litro, é galão, né? Tá $4. Eles não vão aguentar. E aí, ele, inclusive, neste tipo de proibição de comprar, que os Estados Unidos não vão comprar mais o petróleo russo. Ele liberou os que eles chamam de aliados. Países aliados são países subordinados. Ele liberou, olha, vocês podem continuar comprando o petróleo russo. Mas tem consequências. Quais são as consequências que nós estamos vendo? A maior crise mundial, que já vinha de uma crise... que a economia mundial já estava em crise, aí veio a pandemia, aprofundou. Agora vem esse petróleo a 130, né? É imprevisível. O que é o grande responsável, porque tem gente, né, do nosso campo que diz que o grande responsável por tudo isso é o Vladimir Putin. O Biden é o grande responsável por jogar o mundo neste abismo, né? Ninguém sabe o desfecho que isso pode acontecer. Nós podemos falar do desdobramento, mas eu quero só finalizar, então, de um déficit energético fenomenal, não é? Especialistas têm dito que a Europa já estava, né, de forma acelerada, de uma matriz energética suja para limpa. A Alemanha desativou reatores, proibiu o uso de carvão, né? Ela não tem hidroelétrica, né? Então, eólica, solar e gás, sobrou só isso, né? Então, se ela não recebe o gás, os especialistas estão dizendo que isso vai desacelerar a velocidade da migração para uma matriz mais limpa, ou até retroceder. De repente, a Alemanha pode decidir religar reatores. Como é que... Você não tem energia para esquentar as casas? Empresas alemãs estão querendo sair da Alemanha para outros lugares que têm energia. A Alemanha está vivendo uma crise muito grande, né? Sim. Então, uma perspectiva, inflação, divisão da União Europeia, eles não estão unidos. Tudo isso são consequências que nós estamos vendo, né? Você tocou na Venezuela, né? Ele precisa comprar petróleo de alguém e vai suspender as sanções da Venezuela e do Irã. Tem gente preocupada, nós vamos perder o Maduro. Não, não vamos perder, não.
Porque os Estados Unidos comprava petróleo da Venezuela até uns tempo atrás. Petróleo você vende para quem você quiser pelo preço que o mercado está pagando. Sim. É isso que a Venezuela sempre quis. Então, tudo indica, você vê que o tal do Guaidó, ele já não reconhece mais o Guaidó, vai suspender as sanções da Venezuela. Tudo isso consequência desse soco na mesa que o Vladimir Putin deu. Vamos só finalizar, aproveitar esses últimos minutos para falar então sobre esse mundo que emerge a partir desse conflito. Quais são as expectativas realmente, professor? Bom, sobre a Ucrânia pode ser tudo isso que é o sonho, desmilitarizada, não da OTAN, um governo soberano, tudo isso. Ou a Ucrânia pode ser dividida em duas, né? Essa proposta está na mesa da Rússia, né? A chamada Ucrânia do Leste, e eles ficam com o Oeste, né? Isso é uma possibilidade, né? Um SWIFT alternativo já estava sendo montado na Eurásia, lá pela China, agora ele será acelerado, né? E isso deve entrar em vigor para outros países fora da Eurásia o mais rápido possível. A questão do dólar é o grande enigma. O que eu vou falar aqui agora não é minha opinião, é a opinião do presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, que é o Banco Central de lá. Ele está preocupadíssimo da China sair do dólar, tanto para comércio bilateral que ela faz com a Rússia, quanto pedir o resgate dos 1 trilhão e 200 bilhões de dólares que ela tem aplicado em título do Tesouro. Isso não vai falir os Estados Unidos, porque eles que imprimem a impressora, eles que fazem o dólar, mas causa um buraco, aumenta o déficit, né? Você veja que para a China vender um produto, quer dizer, um empresário chinês exportar um produto para um empresário russo que compra, a China tem que, pelo sistema SWIFT, ela tem que trocar yuan por dólar, manda pelo SWIFT dólar. Lá a Rússia, o empresário russo, ele pega o dólar, tem que converter para o rublo para poder internacionalizar o dinheiro. Eles vão fazer comércio direto e vão ter. Então, o yuan aparece como possível moeda de reserva internacional que vai concorrer com o dólar e com o euro, né? Bom, as sanções serão suspensas em muitos países. Sim. Na Rússia mesmo, provavelmente não vão sobreviver muito tempo, porque o que nós já alertávamos semana passada, o Putin falou ontem, vocês machucarão os próprios sancionadores. Não há como, uma economia tão interligada como essa, não há como você sancionar um país e não prejudicar os outros, né? E finalizo, eu sei que você está com o tempo corrido, né? Eu vejo... Você também que eu sei, né? Esse mundo, depois dessa guerra, um mundo melhor, por incrível que pareça, um mundo mais multipolar, um mundo onde os Estados Unidos não têm hoje e não terão este poder que eles agora estão perdendo. Por isso que eu uso o termo, né? São as dores do parto de uma nova ordem mundial. Nós estamos vivendo isso. É isso. Deixa eu só acabar com uma perguntinha que vai ser rápida, na verdade. A próxima rodada de negociação acontece amanhã, né, entre os chanceleres dos dois países. Você acredita que possa sair algo imediato dessa reunião? Olha, das 5 grandes reivindicações, exigências, né, 3 o Zelensky já soltou, assim, que ele concorda. Eu acho que eles vão aceitar tudo. A dúvida é se isto para a guerra ou não. A isto que é a grande dúvida. Que eles vão aceitar, vão. Eles estão espaçando uma reunião da outra, porque eles não têm autonomia para... Então, os Estados Unidos seguram muito. É uma luta interna entre eles. Eles querem negociar, mas os Estados Unidos seguram. Mas é isso, querida. Tudo de bom aí. Boa semana para você. Para você também. Bom trabalho por aí, professor. Beijo enorme para você. Tchau. Regiane Mirran, sociólogo e escritor, participa sempre aqui com a gente às quartas, nos ajudando a entender esse momento da geopolítica mundial.